Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe uma partida aqui que aconteceu na final do Champion Chess Tour e ela é inacreditável, tem viradas, tem coisas maravilhosas acontecendo. Ricardo Nakamura, o Ricardinho aqui com as peças brancas, contra o francês, o perfumado, o Jequiti, aqui o Maxime Vachier-Lagrave, tá? E partida de 15 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo por lance. Vamos dar uma olhada então. Aqui o Nakamura abre com o peão da dama D4, Lagrave responde com cavalinho F6. Temos aqui C4, G6, cavalinho F3, bispo G7. E aqui então o Nakamura vai fazendo a formação da defesa índia do rei. O Nakamura segue aqui com E3 e não necessariamente aqui com aquelas ideias de cavalo C3 e E4. Aqui ele segue mais pacífico com E3, Lagrave faz roque, bispo E2, D6 roque e aqui E5. O Lagrave joga o tão sonhado E5 aí da defesa índia do rei. E agora cavalo C3 foi jogado aqui pelo Nakamura, né? Você pode estar achando estranho aqui, parece que está perdendo um peão, por que ele não capturou aqui? Em E5 e depois de D por E5 não jogou aqui um cavalo por E5, ficou com um peão a mais aqui o Nakamura, ele não gosta de peão, não é isso, né? Aqui as pretas têm um contrajogo interessante, não recuperam o peão imediatamente, mas tem um contrajogo interessante, conseguem bastante iniciativa. Por exemplo, um lance como o cavalo E4 aqui é muito bacana, colocando um cavalo no centro, já atacando aqui o cavalo. Depois de, por exemplo, o cavalo F3, dama E7, evitando a troca de damas, as pretas parecem ter compensação aí pelo peão a menos, tá? Por conta aí de todo o desenvolvimento, facilidade de desenvolvimento que vai existir. Aqui já existe uma dificuldade de desenvolver o cavalo, não dá para jogar o cavalo C3, né? Se jogar aqui um cavalo D2 está vindo torre D8, as pretas ganham toda a iniciativa, fica meio apertado, fica meio difícil de jogar aqui de brancas. Então aqui o Nakamura prefere não ir para isso e segue desenvolvendo peça, cavalo C3. Dama em E7 pelo Lagrave, B4 e agora torre D8. O Lagrave passa a torre aqui para a mesma coluna da dama do Nakamura. O Nakamura segue com bispo B2. Temos bispo em F5, torre E1 e aqui C6 pelo Lagrave. A4, olha só a formação aqui do Nakamura indo com tudo na ala da dama. E aqui E4, o Lagrave vai atacar na ala do rei. O cavalo está atacado, cavalo D2 e aqui D5, tentando fechar o centro para poder atacar na ala do rei. Bispo A3 foi jogado pelo Nakamura, um bispo que além de proteger o peão de B4, pode ter ataques descobertos aqui para cima da dama do Lagrave. E o Lagrave segue com bispo F8, né? Que lance esquisito é esse? Mas aqui talvez a ideia aqui do Lagrave seja tentar trocar o bispo de casas escuras. Vamos ver. B5 foi jogado pelo Nakamura, atacou agora a dama do Lagrave, dama em E8, colocou a dama em segurança, bispo por F8, dama por F8 e de fato então eles trocaram aí o bispo de casas escuras. Bom negócio pro Nakamura, né? O bispo mal dele, os peões estavam aqui fixos em casas escuras, o bispo não tinha muito futuro, ele conseguiu ser bem sucedido em trocar aquele bispo. E pro Lagrave, será que foi um bom negócio? Vamos ver como é que segue aqui a partida. Cavalo B3 foi jogado pelo Nakamura, A5 e agora C5. Nakamura continua com as suas ambições aqui na ala da dama. Cavalo de bem D7 finalmente completando o desenvolvimento aqui o francês. E agora a dama D2 pelo Nakamura conectou as torres. Todo mundo desenvolveu as peças bonitinho. Vambora. Aqui, vamos continuar aqui esse meio jogo, né? Bastante interessante. O Lagrave tá apontando todas as armas para a ala do rei. O Nakamura tá apontando todas as armas para a ala da dama. Vamos ver como continua aqui então. Torre de D em B8. O Lagrave se preocupa um pouco com o ataque na ala da dama e começa a tomar precauções. B6 foi jogado pelo Nakamura. E agora a dama aqui em D8, talvez de olho aqui na casa de H4, talvez pensando em atacar. Aqui cavalo em A2 foi jogado, o Nakamura continua manobrando aí na ala da dama, esse lance aqui abre um ataque descoberto para cima aqui do peão, que já está atacado duas vezes, né? O peão aqui de A5. H5 foi jogado pelo Lagrave, saindo para o contrajogo. Torre de E em B1 e agora H4, o Lagrave percebendo que tem problemas na ala da dama, parte para o ataque na ala do rei, cavalo por A5 e agora H3, né? Legal essa sequência H5, H4, H3, foi indo para cima, cavalo B4, agora o cavalo ganhou essa maravilhosa casa e aqui ofereceu então o cavalo aqui em A5 para depois ir para umas ideias bacanas aqui de ataque descoberto. Vai entregar duas peças pela torre, mas vai ficar com peões passados perigosos o Nakamura. Vamos ver que interessante esse tema. O Lagrave não foge à luta aqui, vai para a torre por A5 e agora cavalo por C6. O Nakamura está entregando dois cavalos aqui pela torre do Lagrave. No entanto, a ideia dele é ficar com esses peões passados e conectados nas colunas A e B, que vai ser
realmente muito difícil de combater aqui pro Lagrave. A partida segue com B pro C6, não há muito o que fazer, e agora a dama por A5. Olha que interessante, o Nakamura tem apenas um bispo aqui e 2 torres contra bispo, par de cavalos e torre, fora as damas e os peões. Mas o Nakamura tem esses peões perigosíssimos. H por G2, seguiu na partida, dama em E1, abrindo o caminho pro peão passar, e agora cavalo G4. O Lagrave vai vir com peso, vai vir com um ataque muito forte, já existe aqui uma ameaça bastante forte na posição, bispo por G4, eliminando esse cavalo forte completamente, bispo por G4, e aqui F4 foi jogado pelo Nakamura. Um lance bastante interessante que visa parar aqui os ataques na ala do rei do Lagrave. A partida seguiu com E por F3 en passant e agora a torre B2 controlando aí essa segunda horizontal e cavalo F6, o Lagrave vai indo para cima. Aqui é interessante notar que o Lagrave tinha aqui um lance muito forte. O que está acontecendo? É muito importante manter essa dama amarrada aqui na fileira do fundo, na proteção aqui do peão G3. Aqui, se fosse uma partida pensada, provavelmente o Lagrave iria para dama G5, aqui seria um lance muito forte, impedindo, por exemplo, dama G3, já que está caindo aqui o peão G3. E esse lance incomodaria demais. Por exemplo, um lance como torre A3, tentando aqui jogar um dama G3 para se libertar, poderia seguir rei G7 aqui, passando a torre para o outro lado, abrindo para a torre passar. Por exemplo, se aqui o Nakamura insistisse na ala da dama, jogando um A5, poderia seguir com bispo F5, saindo aqui da frente da dama de olho na casa G4. Depois de torre F2, bispo E4, por exemplo, e A6. Parece que as brancas vão ganhar, mas as pretas teriam esse recurso de torre H8. E depois de A7, o bonito dama G3 aqui. Ou seja, as pretas teriam um ataque muito forte. Olha que legal essa continuação. O peão não poderia capturar, senão torre H1 entregaria checkmate. E aqui, na verdade, não tem como evitar o mate. As pretas vão ganhar, né? A força aqui. Então, de fato, aqui só para ilustrar, né? Peão toma. Opa, mouse sleep, perdeu! Aqui torre H1, checkmate, né? Então, essa seria uma possível continuação muito forte para o Lagrave. O Lagrave não viu esse lance, jogou cavalo F6 e agora o Nakamura faz o lance brilhante, aqui considerado pelos computadores um lance brilhante. Dama G3 na hora certa, Passou a dama pra cá, o cavalo tá meio preso, não pode sair, tem que defender o bispo. E agora bispo H5 foi jogado. Uma outra ideia aqui, o Lagrave começa a perder o entendimento aqui da posição, talvez jogando pra cima do tempo aqui do Nakamura, que já tá pior, né? Aqui, mais uma vez, o Lagrave teria um lance dama C8, com a ideia de proteger o bispo com a dama e deixar o cavalo solto. O cavalo aqui tem uns saltos interessantes na posição, né? Então essa seria uma possibilidade bem bacana. E aqui, por exemplo, né, se seguisse com um H3 tentando eliminar o bispo iria para H5 e seria um recurso melhor de defesa. Aqui o Nakamura não poderia tentar trocar não seria muito viável tentar essa troca aqui em C7, porque depois tá caindo aqui em B2. Você fala, mas esse peão vai promover. Vamos ver essa continuação, né? Será que ele teria dama C7 aqui, o Nakamura? Aqui depois de dama por C7, B por C7 e você captura aqui em B2, as brancas trazem a dama de volta, né? Será que essa é uma boa continuação? Por incrível que pareça, sim, por conta dos temas aqui na ala do rei. Por exemplo, depois de rei G7 e dama por C6, parece que as brancas estariam ganhas, né? Que bizarro, mas na verdade aqui as pretas que estão melhores por conta de F2 aqui, cheque. E aqui depois de rei por G2, bispo E2 seria realmente um lance muito forte. Se o rei capturar em F2... O bispo tá vindo aqui para o mouse sleep, tá ruim aqui hoje. Estaria vindo para cá com cheque descoberto e as pretas têm um final vencedor. E se jogar qualquer outra coisa, por exemplo, dama B6 aqui seria um recurso meio desesperado, mas talvez o único recurso. Dama B6, torre por B6, C por B6, talvez fosse o único recurso aí das brancas e ainda assim as pretas têm um bom jogo, né? Uma partida com certeza, uma continuação bem arriscada aqui, bem interessante, né? Bem interessante, com chances ainda para os dois lados. Mas nada disso aconteceu, né? Apenas ilustrando aqui que realmente dama C8 iria para linhas com chances para os dois lados. E bispo H5 foi jogado e agora o Nakamura começa a acertar a mão, porque dama D6 foi jogado, um lance perigosíssimo. Aqui atacando a dama, tentando eliminar aqui o ataque do Lagrave para sobrar esses peões na ala da dama. Fantástica a ideia aqui do Nakamura. O Lagrave tenta se segurar agora com dama E8, vai para um contrajogo, deixa o cavalo, ataca o peão de E3, olha quanta emoção. Dama E5, o Nakamura sabe que isso não pode acontecer.
senão a posição é destruidora, peões passados para os dois lados, fantástica a posição. Dama D8 foi jogada então pelo Lagrave, evitando as trocas, e agora A5 Nakamura com o ataque na ala do rei estabilizado, segue avançando na ala da dama. Cavalo E4 foi jogado agora pelo MVL, A6 avançando com o peão passado. Cavalo G5, o que tá fazendo aqui o Lagrave? Tá ameaçando checkmate aqui, olha só, cavalo H3, vai acabar a partida. Sensacional aqui o ataque do Lagrave. O Nakamura tem que se defender, dama G3 jogada imediatamente, agora dama E7 pressionando o peão G3 e aqui torre E1. O Nakamura tem que se defender aí, rei H7 foi jogado, A7 ganhou mais um tempo para avançar o peão, torre A8, B7 e agora, o que é isso? Nakamura conseguiu avançar com velocidade aqui esses peões e agora não tem jeito, torre por A7, B8 promovendo para a dama e temos 3 damas no tabuleiro. Em geral, quando isso acontece, não dura muito, né? Porque você promove para a dama, fica com 3, aí alguém já captura, troca, não sei o que, né? Aqui não, galera, aqui eles vão continuar jogando. Então temos 3 damas aqui no tabuleiro, isso aqui é incrível. Torre A4 foi jogado agora pelo Lagrave. Não sei exatamente fazendo o que, né? Esse lance aqui. Torre A4, né? Será que tinha algum outro lance aqui na posição? Difícil de encontrar, né? Talvez Torre A3 fizesse um pouco mais sentido. Pode ser que tenha sido um mouse sleep aqui, né? Torre A4 não faz muito sentido nessa posição. Você não tá querendo capturar aqui, porque a torre tá protegida aqui pela dama, né? Então talvez é um mouse sleep aqui. Torre A4 foi jogado pelo Lagrave, agora H4, Nakamura não perde tempo para atacar, ele tem 2 damas. Aqui cavalo em H3, cheque, uma ideia desesperada aqui do francês. Dama por H3 e agora sim torre por D4. Então talvez tenha sido essa a ideia do Lagrave, né? Desviar aí a dama primeiro para H3, sacrificando o cavalo e depois na expectativa de peão toma torre e dama por E1, né? Mas aqui o Nakamura não dá chances. Aqui isso aqui seria fatal, né? Se ele tivesse capturado a torre, isso aqui seria fatal. Mate em 2, aqui dama por E1, rei H2. E aí você teria só G1, né? Só G1 é mate. Aqui dama H1 não deve ir pro mate, mas não é mate em 1. Vamos fazer o mate em 1 aqui, né? Então aqui a gente teria 4 damas no tabuleiro. Olha que incrível, né? E o checkmate aqui do Lagrave. Mas o Nakamura não cai nessa agora e segue aqui com dama de... Olha, até difícil, dama de B em G3, olha, é tanta dama aqui. Torre E4 foi jogado colocando a torre em segurança, agora dama em F2. Temos aqui D4, o Lagrave aqui segue no ataque. Torre B3 protegendo o peão G3, né? Aqui você não vai poder capturar esse peão. Mais uma vez, por conta aqui de temas de checkmate, as pretas estariam ganhando. Então o Lagrave vai tentando seus truques. E o Nakamura vai se defendendo, torre B3, agora F5, temos dama de H em G3, reorganizando aí as damas, dama em F7, agora a torre de E em B1, eu nunca vi um lance com... É raro, talvez eu tenha visto algum clássico aqui com muita dama no tabuleiro, tem a do Alekhine, acho que até com 4, né? Eu já fiz esse vídeo, acho que é no Harém, né? Alekhine no Harém, alguma coisa assim. Torre E7 foi jogada aqui pelo Lagrave, E por D4 e agora F4 aqui, o Lagrave vai tentando atacar mais uma dama, mas depois de dama G5, simplesmente, o Nakamura conseguiu parar todo o ataque aqui do Lagrave. A torre está segurando a fileira do fundo, a dama também. Temos uma dama ativa, né? Existe uma ameaça já de capturar a torre, trocar, simplificar, jogar a torre na 7ª, trocar peça e ir para um final vencedor. E aí, diante de todas essa situação aqui, o MVL abandona aqui a partida. Que virada histórica aqui do Nakamura para cima do francês, né? Uma virada maravilhosa aqui do Nakamura. Ele tava perdendo ali, né? O Lagrave tinha aquelas ideias de dama G5 e tal, acabou não encaixando dois lances ali que não foram os lances mais fortes ali da posição e o Nakamura conseguiu a virada, né? E aqui a gente tem o relatório, né? O relatório aqui do chess.com foi mais preciso, o Nakamura 96.3 com direito a lance brilhante, aquele dama G3 e tal, a bela virada aqui do Nakamura. E a gente vê, né? Olha só, o Lagrave tava bem, tava ganhando, ó, o computador chega a dar quase 8 pontos de vantagem e aquele cavalo F6 jogou tudo por água abaixo, é incrível, né? Como você não faz o lance mais ativo, joga tudo por água abaixo. E logo na sequência o lance brilhante dama G3 do Nakamura, né? Então combinou o erro do Lagrave com o lance brilhante do Nakamura e aí não teve jeito, o Nakamura acabou virando aqui e conseguiu essa belíssima virada com muitas damas aí no tabuleiro e a gente se diverte demais. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. Xadrez.